E nós já vamos abrir o nosso programa Vitrine Revista de hoje, tirando as dúvidas de vocês, nossos telespectadores, sobre aposentadoria, revisão de aposentadoria, muita gente da área rural também, então aposentadoria rural. Se você tem alguma dúvida, manda ela aqui para nós, para o nosso WhatsApp, que o nosso advogado André Benedetti vai responder para vocês, viu, gente? Então não esqueçam, tem o WhatsApp da TV, é só mandar. E se eu não perguntar hoje, não fiquem tranquilos, que a gente vai colocando todas as perguntas na ordem e na sequência a gente vai fazendo para os nossos advogados. Boa tarde, doutor André, tudo bem contigo? Boa tarde, tudo bom, Patrícia? Tudo bem, graças a Deus. Menino, mas tem tanta pergunta aqui que eu já vou começar, tá? Vamos lá. Vamos lá, então. Boa tarde, eu sou o Alcídio, sou aposentado, mas acho muito baixa a minha aposentadoria. Tem como rever? Difícil dizer assim, né? Mas de um modo geral tem. O que a gente pode, em alguns casos, tem como rever, tá? Tá muito frequente hoje a gente falar na revisão da vida toda. Essa revisão, primeiro a gente tem que dizer que ela está pendente no Supremo Tribunal Federal. Tem 11 ministros no Supremo e está 5-5 a votação. Faltam um voto do ministro Alexandre de Moraes para decidir se vai ser favorável ou não. E a revisão da vida toda, ela vale a pena quando a pessoa tem contribuições para a Previdência antes de 1994, melhores do que a depois de 94. Então, não é para todo mundo. E como o nome diz, é quando você faz a média do valor do benefício, pegando as contribuições da vida toda. E não só de 94 para cá, que é como que o INSS avalia atualmente. Entendido. Minha avó recebe pensão por morte. Ela tem direito do benefício por idade? Ela tem 70 anos. É uma dúvida muito frequente, né? Hoje algumas pessoas pensam que pelo fato de receber uma pensão, ela não pode ter direito à aposentadoria. E pode. Se ela tiver os requisitos para aposentadoria, ou seja, se ela contribuir, no caso da mulher, 15 anos e estiver pelo menos 62 de idade, ela pode se aposentar. Lembrando que esses 15 anos pode ser utilizado com contribuições com carnê ou com registro em carteira e somar com o tempo rural para atingir os 15 anos. Boa tarde. Minha filha tem síndrome de Down. Ela tem 17 anos. Consegue se aposentar? Acho que até a pergunta que ela quer fazer não é nem de aposentadoria. As pessoas costumam confundir os benefícios assistenciais com aposentadoria. Como ela tem 17 anos, eu acredito que ela nunca tenha contribuído para a Previdência. E o que talvez seria possível é receber um benefício chamado Amparo Assistencial ao Deficiente, que alguns chamam de LOAS, alguns chamam de BPC. Mas, além de comprovar a deficiência, tem que também ficar comprovado a baixa renda, porque esse benefício é concedido só para a família de baixa renda. Entendido. Minha mãe pode usar o tempo de trabalho rural do meu pai com o tempo de trabalho dela na cidade? Ela já tem 62 anos. Acho que eu entendi que eles moram na área rural, mas ela trabalha na cidade. Eu acho que, na verdade, o que ela quis dizer, eu acredito que o pai dela deve ter se aposentado usando o tempo de trabalho rural. Pode ter sido isso que ela está querendo dizer. Ou até, quando a mulher vai tentar provar o tempo rural, ela tem mais dificuldade do que o homem, porque ainda que a mulher exerça atividade rural, muitas vezes nos registros, por exemplo, de casamento, nascimento, os documentos aparecem que ela está lá escrito do lar, doméstica, e às vezes no documento do marido está escrito que ele é lavrador, agricultor. Então ela pode se utilizar dos documentos do marido para fazer prova para ela. Imagine que ela trabalha numa pequena propriedade rural que as notas da venda do produto agrícola estão só em nome do marido. Mas isso vai servir para ela. Então, acho que é nesse sentido que ela quer dizer. Então, ela pode, sim, usar o tempo de trabalho rural, as provas que estejam em nome do marido, ou se foi reconhecido um trabalho rural para o marido. Meu filho tem epilepsia e autismo. Não conseguiu benefício porque meu esposo é fichado. Ele tem 4 anos de idade. Veja que quando eu tinha respondido a pergunta daquela que falou da síndrome de Down, eu falei que depende da renda familiar. Então, quando ela quer dizer meu esposo é fichado, ela quer dizer que ele trabalha registrado. Né? Então, ela não conseguiu o benefício para o filho por causa da renda do marido. Provavelmente ele tem um salário bom, e mesmo que não seja muito bom, tá? O INSS é muito exigente com relação a esse benefício. É só para a família que tem uma renda muito baixa.
Se o marido dela tiver um salário mínimo de registro na carteira, eu acho que ela tem chance de conseguir. Agora, se for mais do que um salário mínimo, já vai ter muita dificuldade em conseguir em virtude da renda. Pela deficiência conseguiria, mas em virtude da renda familiar vai ser mais difícil. Comecei a pagar o MEI, ele vale como contribuição para aposentar? Ele vale. Quem recolhe INSS como MEI, ele tem direito a todos os benefícios previdenciários, com exceção de aposentadoria por tempo de contribuição. Então vale para tudo, menos para se aposentar por tempo de serviço. Quem vai se aposentar por tempo de serviço e recolhe como MEI, tem que pagar uma complementação através da GPS, do carnê do INSS, para atingir pelo menos 20% do salário mínimo, que quem recolhe como MEI paga 5% do salário mínimo. Minha esposa é pensionista e faltam 6 meses para ela se aposentar. Ela consegue ficar com as duas ou vai ter que escolher uma das duas, já que ela já recebe um salário? Sim, como acho que foi a primeira pergunta que nós respondemos, né? Ela consegue os dois benefícios, vai ficar com a aposentadoria e com a pensão. Tenho 16 anos de contribuição, estou trabalhando ainda. Quando tiver 62, me aposento? Mulher. Sim, se aposenta, né? Ela vai, quando tiver com 62 e 15 anos de contribuição, vai implementar os requisitos para a aposentadoria. Se tivesse 61 esse ano, já conseguiria pedir o benefício com 61. Minha sogra completou 65 anos em agosto, mas faz 15 anos de contribuição fez 15 anos de contribuição em setembro. Ela já pode dar entrada na aposentadoria ou ela precisa de um advogado para isso? Não, ela pode procurar sozinha o INSS. Apesar que o INSS não está fazendo atendimento presencial, né? Ela tem que, através do aplicativo, do Meu INSS, ela pode tentar fazer o pedido sozinha e se ela tiver algum problema, ou às vezes o pessoal, infelizmente, tem muita dificuldade em fazer sozinho. Poder pode, é que às vezes a pessoa não consegue fazer com facilidade, principalmente o pessoal que é mais simples e de mais idade, né? Mas é possível sim fazer sozinha. Eu gostaria de saber, eu sou doente, moro sozinha, não tenho renda mensal, sou costureira, tenho 54 anos. Como faço para me aposentar? Como essas perguntas e respostas anteriores, né? Ela vai ter que ter aí os 15 de contribuição e vai ter que ter 62 de idade. Mas vou aproveitar aí a colocação dela, que ela disse que não tem renda. Então, talvez ela tenha até dificuldade para pagar o INSS. Tem muita gente que, às vezes, não paga porque vive numa condição muito precária, né? E não consegue tirar um dinheirinho ali para pagar. Existe um benefício que é o amparo assistencial ao idoso, que é quando a pessoa completa 65 anos de idade, não importa se homem ou mulher. E para conceder, além da idade, depende da renda familiar. Também é um benefício para quem é de baixa renda. É como se fosse o mesmo benefício daquele exemplo que eu dei para o portador de deficiência, que depende da renda. Esse também depende da renda, mas não é por deficiência, é por idade, que aí é com 65 anos. Meu nome é Rosemary. Há 5 anos atrás tive que pedir demissão do meu emprego para cuidar do meu pai com Alzheimer, hoje acamado. Gostaria de saber se tenho direito de ficar com a aposentadoria dele futuramente e se caso não consiga, eu tenho 15 anos de registro em carteira e 52 anos de idade. Quando iria me aposentar? Tá. Sobre a aposentadoria dela, então, de novo, tem que ter os 62. Agora, ela pode se aposentar antes dos 62, e aí teríamos que fazer algumas contas, mas lembrando que ela teria que ter pelo menos 30 de contribuição, ela disse que só tem 15. Isso. Mas será que ela não tem um monte de tempo de trabalho rural antes? Será que ela não consegue provar um tempo de trabalho rural? A gente tem algumas decisões hoje em dia reconhecendo o tempo de trabalho rural até mesmo a partir dos 8 anos de idade. Então é uma ideia, uma dica. E tem muita gente que trabalhou na roça desde criança e esse tempo rural pode ser computado para atingir um tempo para se aposentar por tempo de serviço. Às vezes você não precisa esperar a idade, tá? Então é uma colocação. Quanto à pensão por morte, quando o pai dela vier a falecer, ela não vai poder ficar com a pensão. Porque para receber a pensão, no caso de filho, tem que ser ou menor de 21 anos ou maior de 21, inválido. Então, ela tinha que ser uma pessoa inválida. E não é o caso. Ela está cuidando do pai que tem a invalidez. Então, a pensão, infelizmente, não fica para ela. Vamos ver essa aqui. Boa tarde. Não sei se vai conseguir me responder, mas se não puder, tudo bem. Eu trabalho de diarista, trabalho meio-dia. Gostaria de saber quantas horas tenho que trabalhar para receber meio-dia.
pois pego às 7h30 até a 1h da tarde. Está certo? É a Tere do Consolata. Eu não sei se eu entendi a pergunta, mas eu vou aproveitar a pergunta para responder dentro do direito previdenciário. Até a reforma da Previdência, quem trabalhava meio período registrado tinha esse tempo de contribuição computado normalmente para a aposentadoria. E hoje em dia a gente tem que fazer uma ressalva. Quem está trabalhando meio período, para esse período ser computado para a aposentadoria, se ela não ganhar pelo menos um salário mínimo, imagine que ela ganha menos de um salário mínimo, ela tem que, através de uma GPS, de um carnê, ela tem que complementar essa contribuição para atingir pelo menos um salário mínimo, senão esse tempo não vai valer para efeito de aposentadoria. Boa tarde, eu sofri acidente de trabalho. Gostaria de saber se eu consigo me aposentar ou se tenho direito a alguma coisa. O fato de ter sofrido um acidente de trabalho não necessariamente dá direito a uma aposentadoria. A gente tem que saber se após o acidente de trabalho, primeiro se gerou uma incapacidade laboral temporária, vai receber um benefício temporariamente. Se gerou uma invalidez, vai receber uma aposentadoria por invalidez. Agora, existe um outro benefício que às vezes a pessoa sofre um acidente, ela recebe o auxílio-doença por um tempo e depois que cessa o auxílio-doença, ela fica com uma sequela que ela não fica inválida, ela consegue trabalhar, mas a sequela dificulta o trabalho dela ou faz com que ela tenha que mudar de função. Isso gera direito a um benefício chamado auxílio-acidente, que é um benefício de 50% do valor de uma aposentadoria e ela pode, inclusive, continuar trabalhando registrada e ela vai receber esse benefício até o momento que ela implementar o requisito de uma aposentadoria. Então, existe esse benefício. Olha só, puxando o gancho daquela outra pergunta do meio período, tem mais uma aqui que é bem parecida. Estou trabalhando registrado meio período, tenho que pagar por fora o restante para o INSS? Tem, exatamente isso que a gente estava respondendo. Tem que pagar por fora. Para quem trabalhou até 2019, não precisa. E quando eu falo que tem que pagar por fora, é se nesse meio período ele receber menos do que um salário mínimo, que ele pode trabalhar meio período, mas ganhar, por exemplo, R$2.000 por mês, aí ele não precisa pagar por fora. Se for menos que um salário mínimo, aí tem que pagar por fora. Meu esposo se aposentou por invalidez, já está recebendo, mas não recebeu o retroativo. Diz que ele tem que fazer novas perícias para estar recebendo. Gostaria de saber, é isso mesmo? De um modo geral, não. Porque a gente teria duas hipóteses aí nessa pergunta. Primeiro, será que essa aposentadoria por invalidez que ele está recebendo foi o próprio INSS quem deu? Porque realmente o pessoal está tendo uma dificuldade no INSS, porque por conta da pandemia, muita gente ficou recebendo o benefício sem fazer perícia presencial. A pessoa fazia uma juntada de atestado médico pelo aplicativo e acredito que depois ele fez a perícia presencial, que transformou em invalidez, e talvez nesse período ali, daquele, vamos dizer assim, do boom da pandemia, o INSS não tenha pago o benefício, ele vai ter que sim pedir através de uma revisão, vamos chamar assim. Agora, pode ser que ele receba aposentadoria por invalidez através de uma ação judicial. E é muito comum na ação judicial a pessoa ter o benefício de aposentadoria por invalidez concedido e o atrasado demora um pouquinho mais para chegar. Mas não que tenha que fazer uma nova perícia. Talvez, estou falando, se for ação judicial, provavelmente ele vai receber sem ter que fazer uma nova perícia, mas é natural que demore um pouco para chegar, um pouco depois da concessão do benefício. Perfeito, muito obrigada, viu, doutor André Benedetti. Conversei com o nosso super advogado previdenciário, André Benedetti, que tirou várias dúvidas hoje aqui. Obrigada, viu, doutor? Até uma próxima. Obrigado, até uma próxima. Lembrando que vocês de casa que mandaram perguntas hoje, e eu talvez não fiz, calma, que a gente vai guardando todas as perguntas. Em algum momento, ou o doutor André ou a doutora Carla vão responder para vocês as perguntas relativas à aposentadoria.